Boa noite, meus irmãos. Muito bom, todo mundo aí vivo, animado. Estamos aqui mais uma semana com a graça de Deus. Hoje nós vamos terminar a carta de Paulo aos Efésios, né? Que trabalheira. E curiosamente, eu não me lembro se é nessa semana ou na próxima, porque eu perdi a contagem, mas está registrado em algum lugar. Nós vamos estar inteirando um ano, né, de culto de exposição bíblica. Então eu não lembro se é nesse ou no próximo, eu acho que é no próximo. No próximo culto nós vamos iniciar o livro de Atos. O livro de Atos dos Apóstolos, tá? Então não perca, vamos sair um pouco dessa narrativa mais filosófica e na semana que vem a gente entra num texto que tem mais ação. Eu sempre gostei muito dos livros que envolviam ação, tipo tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, porque os livros de natureza mais filosófica demandam da gente um esforço danado, né? Para a gente conseguir entender em toda a sua profundidade aquilo que ele quer dizer. Eu, inclusive, por essa razão, acho que a gente deve deixar a carta de Paulo aos Romanos bem mais para frente, porque o livro de Romanos, falar um negócio para vocês, viu, irmãos? Dá talvez para pegar 2 versículos e ficar umas 2 semanas mastigando se quiser, porque o negócio é muito profundo, tá? Na semana passada, o Rafa, né, que teve o privilégio de estar aqui fazendo a exposição, iniciou o capítulo 6 e puxou aí do verso 1 até o verso 9, né? Então hoje nós vamos começar Efésios capítulo 6, do verso 1 ao 9, e hoje nós vamos pegar do 10 até o 24, onde se encerra o capítulo. Beleza? Então leia para nós, por favor, do 10 ao 24. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel, ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Amém, muito bom, né, meus irmãos? Bom, no capítulo 5, há 2 semanas atrás, eu já meio que tentei fazer um esboço do que nós falaríamos no 5 e até mesmo na introdução do 6. A ideia era sobre como Paulo falava a respeito da responsabilidade daquele que se diz cristão na família, depois posteriormente falou sobre, primeiro falou no matrimônio, depois falou com relação ao restante da família, que é a relação agora do homem ou da mulher de Deus com os filhos, e posteriormente, que foi a introdução deste capítulo 6, que o Rafa expôs na semana passada, falou também sobre o trabalho, né? Agora hoje, meus irmãos, nós temos um desafio de contextualizar algumas expressões que nós encontramos nesses livros
na nossa realidade, no nosso conceito mais contemporâneo. Pode ter acontecido que algumas pessoas tenham lido ali o capítulo 6, quando fala a respeito do servo, e a pessoa ter imaginado apenas a figura do escravo. E é muito curioso como a nossa cultura contemporânea relativizou demais o conceito de servir, né? A gente fala assim, eu estou indo para o serviço, né, quando você está indo para o seu trabalho. Mas, de certo modo, nós vivemos uma realidade de distorção de percepção, onde nós tentamos nos enganar com relação ao fato de que nós temos um compromisso de, ao servir alguém no nosso serviço, fazer isso da mesma maneira que aquele que a sua vida está sob os cuidados do outro, também faz. Por quê? Porque nós fomos chamados para trabalhar como se estivéssemos trabalhando para Deus. Então, toda vez na Escritura que você ler a ideia de servo, pense que o servo é aquele que está encarregado do serviço. Não significa necessariamente que ele é um escravo. No entanto, o Evangelho traz para nós esta proposta que é revolucionária, que é a ideia agora de que nós, embora sejamos livres em Cristo Jesus, nós nos façamos servos uns dos outros para a glória de Deus, ou seja, nós vivemos de modo a servir uns aos outros. E muitas reflexões nós fizemos sobre isso nesses últimos 2 meses, quase 3, em cima da carta de Paulo aos Efésios. Por quê? Porque muita gente, por não compreender a profundidade da proposta, o que essas pessoas acabam achando? As pessoas acabam achando que nós estamos nos reunindo como igreja para sermos servidos. Nós estamos nos reunindo para que alguém faça alguma coisa que nos agrada, alguma coisa que vai nos favorecer. E não é essa a ideia, nunca foi essa a ideia. A proposta é exatamente de que nós assumamos essa vocação agora de servirmos voluntariamente uns aos outros, tá? Então, meus irmãos, entendam que essa ideia do homem ou da mulher de Deus comprometido com o matrimônio, comprometido com a família e comprometido com o trabalho, agora vai tomar uma proporção de abordagem que vai quebrar as pernas de muitos de nós. Por quê? Porque muitos de nós trabalham a ideia como se a gente estivesse pensando a jornada com Deus como algo suave. E do verso 10 em diante, o que Paulo vai enfatizar é que este andar com Deus é guerra. É uma guerra mesmo. E o que é uma guerra, gente? Uma guerra é uma situação onde nós colocamos a nossa vida nisso e qualquer erro, qualquer equívoco, qualquer falta de equipamento, qualquer falta de preparação, qualquer circunstância adversa pode incorrer em morte. Então, andar com Deus não é só esse caminho todo colorido que a galera pinta. Aliás, a nossa pregação deveria até mesmo ser guiada por essa percepção mais realista. Já viu muita gente fazendo propaganda falando assim, rapaz, vem para Jesus, que andar com Jesus é bom demais. Verdade. Nossa, a minha vida era um inferno, agora a minha vida é uma bênção. É verdade. Mas vamos esmiuçar isso daí. Vamos olhar agora para a nossa vida e ver quais eram as oposições que nós enfrentávamos antes e quais são as oposições que a gente enfrenta agora. E o que você vai descobrir é que muitas vezes o diabo deixava você viver do jeito que você queria, porque você não era uma ameaça a absolutamente ninguém. Então, gente, você acha que até mesmo o próprio inferno vai ficar perdendo tempo com quem já está indo para lá com as próprias pernas? Mas resolve andar com Deus. Muda aí o seu entendimento, o seu coração e começa a andar com Deus. Por isso que tem muitas pessoas que chegam na igreja e depois começam a testemunhar. Falam assim, rapaz, minha vida parece que piorou. E aí a gente tem que virar e falar assim, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Se eu fosse olhar para as dificuldades, as adversidades que Deus reservou para a minha jornada e para a jornada dos meus amigos, as pessoas que andaram com Jesus junto comigo, nesses últimos 20, 25 anos, se a gente colocar num papel só essas adversidades, se você ler, você desiste dessa caminhada. Obviamente, todas as coisas que Deus fez de boas na nossa vida, também excedem tudo aquilo que a gente podia imaginar, pensar, sonhar e planejar.
não é nada do que eu queria, é muito mais. No entanto, meus irmãos, é guerra. E Paulo agora, ao se referir nesta guerra ao nosso papel, ele usa uma figura de uma armadura de um soldado romano. Por que é importante ele citar a figura do soldado romano? Porque tanto a região ali onde ele estava, de toda a Grécia, todo ali no norte da África, o sul da Europa, e ali bem ao lado oeste da Ásia, toda essa região está sob domínio romano. E se existe uma coisa que é padronizado, é o uniforme de soldado. Se você visse um soldado fardado, literalmente, com toda a sua vestimenta, com as suas espadas, ele podia estar em qualquer lugar daquele mundo antigo, você de longe batia o olho e falava, aquele ali é um soldado a serviço de César, um soldado romano. Então, por conta dessa facilidade de identificação, Paulo cita para nós exatamente uma referência militar. E o cara não usa a roupa que ele usa só por cosmética, porque tem um estilista no exército romano, que é bonito. Não, tudo tem uma função. E nós vamos falar a respeito da função de todas essas coisas, obviamente tentando compreender o sentido espiritual que Paulo está querendo traçar para nós. Então, meus irmãos, que a gente atente para tudo aquilo que nós devemos fazer, porque quem não está devidamente preparado, quem não está devidamente armado com todas as ferramentas que Deus proporcionou, que Cristo viabilizou na cruz, para que a gente trilhe essa jornada em paz e em segurança, essa pessoa pode estar percorrendo uma jornada de morte. E morre mesmo. Tem muita gente que às vezes até parecia que estava dando certo, aí vem para a igreja, e aí o cara desanda mesmo. E aí todo mundo fala assim, mas o que aconteceu? Irmãos, aconteceu o que é natural. Aconteceu o que é natural. Sobrenatural é realmente a gente transcender as dificuldades. E, meus irmãos, nós só vamos conseguir fazer isso se nós prestarmos atenção naquilo que a palavra de Deus está nos dando como instruções aí, tá? Então, o verso 10 começa dando instruções explícitas. E Paulo diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Meus irmãos, lá em João, capítulo 15, verso 5, Jesus explicou de uma maneira muito clara. Ele disse assim, sem mim nada podeis fazer. É por isso que todo fortalecimento de natureza espiritual é este fortalecimento no Senhor e na força do poder do Senhor. Não há nenhum conhecimento que você possa acumular por si só, ou não há nenhuma experiência que você venha adquirir, ou não tem nenhuma preparação de natureza material que você faça, que vai ser capaz de te livrar no dia mau. Agora, se a nossa não apenas confiança, mas o nosso empenho está em viver tudo isso, que é a vontade do Senhor, que se manifesta na sua força, no seu poder, então agora há uma possibilidade. Eu tenho muito medo, eu já falei sobre isso algumas semanas atrás, de pessoas que começam a andar com Jesus e depois começam a fazer aquelas orações tolas, dizendo assim, eu só tenho a agradecer a Deus. Quando a gente começa a achar que só tem a agradecer e que não tem mais nada a pedir, nós literalmente estamos dizendo que nós já nos bastamos. Nós estamos dizendo assim, não, Senhor, eu já tenho tudo que eu preciso. E meus irmãos, de fato, tudo que nós precisamos nas regiões celestiais já está provido. Cristo já resolveu o problema, mas na prática, encarnar essa prática no nosso dia a dia, ser plenamente coerente com tudo aquilo que o Evangelho nos desafia, não é moleza não, não é difícil, meus irmãos, custa caro mesmo, e nem estou falando de dinheiro, estou falando do resto, custa caro. E como a gente já falou em muitas pregações também, não costuma melhorar com o tempo. Então eu e o Narlo somos duas pessoas que têm problema de relacionamento, às vezes a gente gasta 10 anos congregando junto, para a gente conseguir se converter o coração do outro. E parar de se chamar de irmão e começar a ser irmão. Aí você pensa assim, rapaz, agora está uma bênção. Aí o Narlo me apresenta a Érica, a esposa dele, e aí começa o processo tudo de novo, eu apresento a Marina.
E aí nós temos mais 2 pessoas para a gente ter problema. Aí depois os filhos dele conhecem os meus filhos e outro problema. Sem contar as pessoas que passam a frequentar a nossa comunidade. Então é família, irmãos. Quando está tudo redondinho, parece que Deus vem e nos amaldiçoa com mais irmãos. Mas faz parte do processo. Então nós só vamos conseguir superar todas essas dificuldades inerentes à caminhada se nós estivermos plenamente conscientes de quais são as ferramentas que Deus proveu, essas ferramentas de natureza espiritual, e a gente então trabalhar com elas, tá? Então, sede fortalecidos no Senhor. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. A sua oração não deve ser apenas de agradecimento. A sua oração deve ser de súplica mesmo. No mínimo, você deveria estar pedindo todos os dias: Senhor, me dá forças, me ajuda a ser um pouco mais coerente com aquilo que eu leio e que às vezes no meu coração até já ganhou lugar, mas na minha vida prática ainda está precisando de muito esforço. Me ajuda. E o curioso é que Deus vem passando a peneira na vida da gente, né? Satanás também passa a peneira, viu? Jesus avisou uma vez lá, quando ele estava falando com Pedro, ele diz assim: olha, Satanás queria passar a peneira em você, mas eu te poupei desse negócio. Agora, Deus, quando passa a peneira na gente, Ele não está querendo enfatizar as pedras, Ele está querendo que a gente se torne pessoas mais refinadas pela obra do Espírito. Satanás literalmente joga o que tem de bom fora e faz questão de enfatizar aquilo que é o nosso pior lado. Mas entenda uma coisa: quando eu me converti e passei a andar com Jesus, haviam pedras imensas na minha vida. Aí Jesus vem, tira essas pedras da minha vida, e dali um pouco a lupa dele fica um pouquinho mais potente. E aí eu descubro que eu tenho outras pedras. E é muito bonito a gente dar aqueles testemunhos, né, de eu era um bêbado e vivia drogado, mas aí eu encontrei Jesus, né, na casa do Senhor não existe Satanás, essas músicas tudo de carnaval, dando esse testemunho bobo, dizendo assim: porque eu era viciado nisso, porque eu fazia aquilo, porque eu era um homem violento, todas essas coisas que são ruins mesmo. Mas a gente achar que vai terminar nisso, meus irmãos, não vai não. Não vai. Você acha que as pedras grandes são ruins? No entanto, um grão de areia, se tiver no teu rim, você vai descobrir o tanto que é ruim. Aquela pedrinha ali é um incômodo. Então não existe pedra boa que vai estar no meio do nosso processo que é boa. Não é assim que funciona. Então Deus vai passando peneiras cada vez mais finas, que a gente possa atentar às ferramentas que Deus então está provendo, tá? Verso 11: revesti-vos então de toda a armadura de Deus. Meus irmãos, Deus já proveu, mas esta orientação objetiva, explícita, dizendo revesti-vos, isso está transferindo uma responsabilidade agora a nós. E aí você diz assim: olha, mas a salvação não é algo que é provido por Deus, que nós no final das contas acaba que nós nem temos essa parcela de responsabilidade a ponto de comprometer a salvação? De fato é, meus irmãos. Sabe por que nós cremos que é impossível perder a salvação? Essa é boa, hein? Sabe por quê? Porque se fosse possível perder, todos nós a perderíamos. Porque nisso a gente é bom demais. Então Deus vai dar os seus jeitos. Mas meus irmãos, ninguém precisa sofrer desnecessariamente. Nós já falamos sobre isso em outras semanas. Quando nós pensamos em predestinação, nós não estamos falando em fatalismo. Nós estamos falando de um pré-destino. Destino é o final, é onde termina. Mas para chegar lá, tem muitos jeitos. E essa armadura de Deus vai te poupar muitas coisas nessa jornada aí. Então, pelo amor de Deus, revesti-vos. Se por um lado a salvação é toda a obra de Deus, uma vez que nós cremos agora que essa salvação nos alcançou, nós temos então que ser coerentes com o chamado que a gente recebeu. E o chamado é: não folguem. Revistam-se da armadura. Já está provido, gente. Não precisa reinventar a roda. Vocês só têm que prestar atenção naquilo que a palavra está dizendo. E o legal ainda do verso 11 é que diz:
revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Legal isso daqui, né? Tem gente que não gosta muito de falar desse negócio de diabo, né? Os caras, mas não vamos ficar aqui agora pregando o diabo. Meus irmãos, não tem jeito. Jesus fala que de fato o diabo existe, certo? Obviamente, por que a gente não gasta muito tempo falando do diabo? Porque quem está em Deus não tem problema com o diabo. Então, mesmo que, sei lá, aparecer um endemoniado aqui, o que nós vamos fazer? Nós conversamos com Deus, porque nós não temos problema com o diabo, sem crise nenhuma, tá? No entanto, meus irmãos, nós não podemos viver folgadamente achando que isso é uma realidade que não existe. Existe. E Paulo está aqui enfatizando. Ele diz que ele tem astutas ciladas. Ou seja, agora as coisas vão ser preparadas para você, para fazer com que você aí tropece, se possível for, tá? Então, meus irmãos, sem as ferramentas certas, o cristão não tem a capacidade de resistir. Mas as ferramentas já foram providas. E escapar das ciladas do diabo é uma questão de posicionamento. Então tenha certeza, Deus vai te levar no lugar em que Ele deseja te levar. Por isso que um dos livros preferidos meus no Antigo Testamento é o livro do profeta Jonas. Eu me identifico demais com Jonas, porque Jonas é um profeta que odeia as pessoas. E Deus manda ele dar o recado para essas pessoas que eles precisam se arrepender. Eu compartilho do sentimento de Jonas. Com algumas pessoas, meu desejo é que essas pessoas morressem mesmo. E aí o que Jonas faz? Foge. E o que Deus faz? Dá aquela reviravolta na vida dele, até que faz ele chegar exatamente para o rumo que ele tinha que ir. E aí ele tomou vergonha na cara, foi lá e fez o serviço que tinha que ser feito. Então, gente, por favor, não complique a sua jornada, tá? Se você está tentando fugir de Deus ou teimar com Deus, eu queria dizer para você que você vai se ferrar nesse processo aí, viu? Não tem como ser mais explícito. Então, ouça Deus, não lute contra Deus, tá? Escapar das ciladas do diabo é também uma questão de posicionamento. Então, se nós somos de Deus, nós precisamos nos posicionar como tal. Porque o que ele precisava fazer, ele já fez. Verso 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Olha que coisa diferente. Muitas pessoas, quando leem o Antigo Testamento, entram em crise. Porque falam assim, olha, mas Deus eventualmente levantou o seu povo e para tomar aquele deserto, que eles chamam de terra prometida, que eles dizem que mana leite e mel, mas que sempre foi só areia, e até hoje é só areia, e no entanto eles matam e morrem por causa daquele lugar, certo? Essas pessoas tiveram que entrar em batalhas reais. Homens, mulheres, pegando em espada e matando e morrendo por conta disso. E todo o Antigo Testamento é apenas uma sombra, uma representação daquilo que é o plano de Deus para a realidade espiritual definitiva. Então, meus irmãos, a guerra não mudou, só o foco da guerra que mudou. O que nós percebemos agora é que nós não precisamos guerrear contra pessoas. Não é essa a guerra da fé. A nossa guerra é espiritual. E para guerrear de maneira espiritual, nós precisamos de estratégias espirituais, não de estratégias naturais. Então, toda vez que aparece alguém falando assim, rapaz, arrumei um culto ali, das 7 sextas-feiras especiais. Meus irmãos, isso é uma estratégia natural. Isso não é sobrenatural. Por quê? Porque você tem que fazer alguma coisa para obter um resultado. Não, eu arrumei um esquema ali, um pregador, que se você der R$1.000 para ele, rapaz, ele vai pôr a mão na sua cabeça e os problemas vão ser resolvidos. Isso é natural, isso não é sobrenatural. Agora, o que é sobrenatural? Sobrenatural é aquilo que transcende a natureza. Então, natural é tudo aquilo que é inerente à sua existência, ao seu ser humano. Então, as suas vontades estão dentro de você o tempo todo. E o sobrenatural vai se manifestar porque o Espírito agora grita dentro de você, no seu entendimento, por conta da palavra de Deus que agora encontrou lugar em você e o Espírito habita em você,
E aí na hora que vier a vontade que lhe é natural, você vai ser capaz de fazer melhor do que o natural. Você faz o sobrenatural. Mas tem gente que não se contenta com isso. O cara quer ver anjo em lâmpada. Quer ver pozinho de ouro caindo aqui. E vou falar um negócio para vocês, viu, meus irmãos? Se algum dia vocês quiserem perder umas noites de sono, vamos sentar. É bom fazer isso no acampamento. No último nós nem gastamos muito tempo. Contar umas experiências sobrenaturais para uma galera dormir com medo. Porque nós já experimentamos de muitas delas. Mas o nosso testemunho precisa ser considerado. O que mudou a minha vida não foram os testemunhos e experiências sobrenaturais com o poder de Deus. O que mudou a minha vida foi a palavra de Deus. Porque tudo que eu vi, tudo que eu senti, tudo que eu experimentei, e é bastante coisa, não tem poder para mudar o meu entendimento e o meu coração, mas a palavra tem. Por isso que a gente prefere pregar do que ficar fazendo show aqui. Isso não funciona. Em nome de Jesus, meus irmãos, que a gente possa assumir a nossa responsabilidade com relação ao que nos foi aí proposto, tá? Então a nossa guerra não é contra a carne ou sangue. E aí no verso 12 ainda ele explica, mas sim contra os principados, as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa guerra é espiritual. Nós não temos que guerrear contra pessoas. Vamos lá, o que é os principados? O que representa os principados? Os principados, meus irmãos, é exatamente o mal na forma organizada. Muitas pessoas que acabam caindo no engano de acreditar que o mal é apenas um conceito abstrato e não necessariamente algo que maquina a destruição do outro, essas pessoas posteriormente caem num segundo engano de relativizarem a personalidade do próprio Deus. Daqui um pouco você começa a achar que Deus é só uma força, Deus é só uma ideia. E muitas pessoas já tentaram ir por essa linha, mas estas doutrinas de natureza herética já foram refutadas lá pelos pais da igreja, meus irmãos. Nos primeiros 150 anos da história da igreja, os caras já conseguiram refutar, à luz daquilo que eles possuíam das Escrituras, o como que isso é incoerente. Então, pelo amor de Deus, entenda que o inferno é organizado, o mal é organizado, e se a gente não tomar cuidado, sabe o que acaba acontecendo? Nós nos tornamos agentes dessa organização sem perceber. Já viu aquela expressão de boas intenções o inferno está cheio, né? Quem dera fosse o inferno. Mas eu diria que de boas intenções tem muita gente fazendo da igreja o inferno. Por isso que está difícil ser crente, cada vez mais. Porque hoje você vem na igreja e você já tem que tomar cuidado com as pessoas da igreja. Por quê? Porque como Jesus veio para os doentes, os bons não estão aqui, os bons estão nos bar aqui do lado. Aqui estão os ruins, os doentes, confesso. Só que às vezes a gente não é tão confesso quanto deveria. Então a pessoa eventualmente vem pensando assim, não, eu queria sair da minha jornada de imoralidade sexual, eu vou andar agora com gente pura. Aí ele vai encontrar um outro que tem o mesmo problema que ele, daqui um pouco nós estamos trocando figurinha daquilo que é pecado, ao invés de trocar figurinha daquilo que é virtude. E gente, parece escola. Escola assim, quando eu estava na escola eu ria demais, né? Que chegava na escola eu pensava, primeiro dia de aula, né? Hoje eu vou escolher um lugar bom para sentar. Minha mãe falava que eu tinha que sentar mais na frente, que eu tinha que prestar atenção. Gente, por mais que eu fizesse um esforço, dali assim, na primeira reunião de pais, eu já estava junto com os piores alunos da sala. E os piores era tudo gente da minha laia. Olha que coisa complicada. E eu não percebia isso. Sabe quando que eu percebi que eu estava andando com gente que era igual a mim, que estava atrapalhando a minha jornada? Quando eu converti, porque eu converti na escola, no segundo colegial. Quando eu me converti, gente, aí eu comecei a perceber que era abismal a diferença de propósito de vida entre aquilo que Deus estava me chamando e aquilo que os meus amigos de verdade, amigos que são amigos até hoje, estavam me chamando. Um negócio de doido isso. Na igreja é a mesma coisa. A gente pega os que têm problema em sexualidade, daqui a um pouco eles já estão formando os grupinhos. Os maledicentes estão juntando.
os preguiçosos estão juntando. Cuidado, viu, gente? Tem que peneirar direitinho esse negócio aí. Vamos lá. Então, tudo isso aqui que nós falamos até agora é sobre os principados. Os dominadores desse mundo tenebroso é literalmente os príncipes do mundo dessas trevas. Então a gente poderia pensar assim, como se fosse o alto escalão, né, dos exércitos do inferno e também todos aqueles que exercem de maneira organizada algum poder sobre a vida das pessoas, só que não dá para a gente dizer quem são. E isso é muita prepotência, tá? Eu já vi muita gente na igreja que ficava pregando teoria conspiratória. Não, porque o Papa João Paulo II é um anticristo. Coitado do João Paulo II. Já morreu o João Paulo II, já veio o Bento XVI, que aliás tem uns livros ótimos, saiu fora porque não aguentou o tranco. Agora vem esse Papa argentino aí, que eu tenho sérias dificuldades com ele. Primeiro por ser argentino, né? Segundo porque ele tem algumas linhas teológicas que eu não fecho, eu gostava mais do outro. Mas tudo bem, não é nem a minha fé, então eles que escolham quem eles quiserem. Mas entenda, gente, a gente não está aqui para ficar fazendo essa campanha desse jeito que o pessoal faz. Não é assim que funciona. Para começar, nem tem anticristo no Apocalipse, tá? Se você está engolindo essa ideia, é porque você não leu o Apocalipse ainda. Eu pago 100zinho para quem achar a palavra anticristo. Eu pago 1000, vou aumentar a proposta. Está lá no Apocalipse, porque não tem, tá? Não tem. Onde a gente vê a palavra anticristo? Nas cartas de João. Então a galera fica fazendo remix de texto bíblico, por isso que é bom estudar. Então não caia nesse engodo. Entenda que existe essa questão organizada, mas ficar dando nomes, isso é bobagem. Quem está em Deus, meus irmãos, não precisa preocupar com mais nada. E o último aqui desse versículo, né, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que eu queria chamar a atenção aqui é o nas regiões celestes. Na carta de Paulo aos Efésios, é a 5ª vez que ele cita isso, a expressão nas regiões celestes. Então percebam que às vezes nós estamos tentando vencer a batalha no campo errado. Nós estamos tentando resolver o problema no campo errado. Porque o nosso problema, a nossa verdadeira luta é nas regiões celestes. Agora, com o entendimento correto, transformado pelo poder da palavra e do Espírito, nós vamos conseguir agora nos posicionar. Então, pelo amor de Deus, não gaste esforço aí com a coisa errada, tá? Verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Vamos lá, gente. Tomar toda a armadura de Deus, não tem crise, nós vamos esmiuçar o que é essa armadura. Agora, o mais interessante é sobre como Paulo não tem dúvidas na sua afirmação de algo que Jesus já garantiu para nós. E o que Jesus garantiu é que no mundo nós iremos passar por aflições. Ele disse, Jesus disse assim, no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Paulo aqui não tem um discurso dissonante, muito pelo contrário. Ele concorda plenamente, ele está dizendo assim, você está andando com Deus? Se prepare, porque o dia mau vai vir. Mas para quem está em Deus, você deixa de ser um coitado, e você tem uma postura de um guerreiro. E como que o guerreiro sai da batalha? Às vezes faltando um olho, com algumas cicatrizes, faltando uns dedos da mão, mancando, mas sai vivo. E até mesmo as marcas que nós vamos carregar nessa jornada, elas não se tornam motivo de vergonha, muito pelo contrário. Se tornam motivos de orgulho, de honra. Já pensou que doido, né? A gente vai assistir esses filmes de guerra, aí os caras botam lá, igual o filme Troia, os caras botam o Brad Pitt, velho, para ser o Aquiles. Eu gosto demais do Brad Pitt, mas ele é bonito demais para ser o Aquiles. Tinha que pegar um cara mais riscado, mais cheio de cicatrizes, né? Tá certo que a ideia do filme era mostrar um cara que bate em todo mundo e não apanha de ninguém, né? Mas, meus irmãos, um guerreiro de verdade, na hora que você vai chamar um aí para te ajudar a defender uma briga, você vai chamar o Brad Pitt, ou você vai chamar um cara tudo cheio de cicatriz, mano, com aquela orelha de couve-flor de lutador de MMA. É óbvio que você vai escolher o cara
que carrega em si as marcas. Então as marcas fazem parte, tá? Vamos lá, verso 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Aqui também, nesse detalhamento, nós vamos começar a ver algumas coisas muito importantes, né? Então, primeiro, os vossos lombos estão sobre nós aqui com a verdade. Meus irmãos, a primeira coisa que precisa ser uma atitude prática na nossa jornada como cristãos é a gente começar a vestir a verdade. Não tem como vestir outra coisa. Já ouviu a expressão roupa de ir no culto? Tem também o roupa de ir na missa, é a mesma coisa, né? Que a gente parece que quando vem para o culto põe a calça mais arrumada, põe a camiseta que foi passada, né? Eu só faço isso para ficar bonito no vídeo porque está filmando, porque senão eu vinha de chinelo, de bermuda, e tudo suado, fedido, porque não sai cheiro no vídeo. E não há constrangimento nenhum entre nós. Não tem mesmo, a gente nunca teve. É até bom a gente reunir no melhor da informalidade. Não tem lugar que a gente está mais informal do que no acampamento, né? No acampamento a gente sai mulambento mesmo. É muito bom. Mas, meus irmãos, essa roupa de ir para o culto, infelizmente não é isso aqui não. Porque esse tipo de roupa aqui não interessa. O que interessa é a roupa da hipocrisia que nós vestimos. Então tem gente que quando chega dessa porta para dentro, começa a chamar os outros de irmão, começa a falar a língua dos crentes. E aí, irmão, como é que foi a semana? Uma bênção, paz do Senhor, varão. Né? Como é que foi? O crente não tem dificuldade, né? Não tem problema, tem tribulação. O cara já tem todo um dialeto, que só os crentes entendem. Mas quando ele sai da porta para fora, parece que o inferno é que comanda a boca dele, e os pensamentos. Então ele vestiu uma roupa de vir para a igreja, isso é ridículo. Isso não faz sentido. Nós precisamos vestir a verdade. Então as pessoas, ao olhar para nós, a roupa que elas têm que ver em nós, e eu não estou falando de tecidos, e é a roupa que a gente vai usar em todo o tempo, é a da verdade. Se não há verdade em nós, meus irmãos, nós estamos enrolados. E em cima, né, dessa primeira roupa que a gente está se cingindo o nosso lombo com a verdade, a gente coloca a couraça da justiça. Então a couraça já é uma vestimenta colocada em cima, e que vai ter o propósito de aguentar umas espadadas e tudo mais. Eles não tinham o hábito de todos os soldados, por uma questão de mobilidade, usar armaduras, igual a gente vê naqueles filmes medievais. Aqueles filmes medievais, gente, é do ano 1000 até o ano 1300, 1400 e por aí vai. Aqui nós estamos falando de uma história de 2000 anos atrás, é bem mais antigo. Então, por uma questão de mobilidade, os soldados usavam muitas roupas de couro, porque o couro tem uma resistência extraordinária, né? Não aguenta um tiro, mas não existia arma de fogo, então está de boa, né? Uma facadinha aguentava. Ainda no 14, gente, couraça da justiça. O que é justiça? Esse é um conceito que todas as vezes a gente tem que ficar relembrando, porque a nossa percepção de justiça muitas vezes é deformada. Às vezes nós estamos pensando em justiça a partir do nosso ponto de vista, o nosso senso de percepção de justiça. Mas entendam que a justiça de Deus não é necessariamente a nossa justiça. Porque segundo a nossa justiça, se alguém matar o seu filho, o que você acha que essa pessoa merece? Aí você fala assim, eu acho que essa pessoa mereceria morrer. Ou tem uma turma aí de uma linha mais progressista que acha que não merece nada, porque ele é uma vítima da sociedade. Esses dois extremos são absurdos, mas são lógicos. São absolutamente lógicos. Agora vamos pensar se Deus considerasse justiça desse jeito. Então nós matamos o filho dele. Ele tinha todo o direito de nos matar. Ou seja, quem merece ser salvo? Ninguém. Todos nós merecemos o inferno. Todos. Nasceu, já merece o inferno. Pensa num negócio que isso nos é natural mesmo. E, no entanto, Deus não está nos matando, mas está nos provendo uma jornada de salvação. Ele fez com que a morte do filho dele fosse o caminho de salvação. E, por outro lado, Deus também não deixou barato, não. A ponto de falar assim, a culpa não é de Adão, a culpa é dessa cobra maldita. Se você puxar a história lá do Gênesis, né?
Então nós temos que acabar com as cobras. Foi a influência social, né? Meus irmãos, a responsabilidade do pecado de Adão caiu é sobre o homem e não sobre os bichos, tá? Os bichos estão sofrendo porque nós somos os zeladores da criação. Então, se nós estamos em pecado, toda a criação está literalmente ferrada. Complicado, né? Então, meus irmãos, o conceito de justiça de Deus é a justiça absoluta. É a equidade e não a igualdade, como muitos pressupõem. Como é que eu aprendo mais sobre a justiça de Deus? Palavra de Deus. Não dá para esmiuçar isso hoje, né? Verso 15: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. O legal desse calçar os pés é porque é uma referência a Isaías capítulo 52, verso 7. Lá fala exatamente as mesmas palavras sobre como o Cristo, né, ele tem aí essa proposta de calçar os pés na preparação deste evangelho, dessas boas novas de paz. Então, meus irmãos, se nós não estamos calçados com o evangelho, ou seja, nós não estamos literalmente sobre o evangelho, nós não estamos com a armadura completa. E este é um lugar em que é um ponto fraco, tá? Verso 16: tomando sobretudo o escudo da fé. Aí tem até aquele escudo, né, que você vê dos adesivos no carro, as camisetas, né, escrito fé. O que é isso, né, gente? O que é esse escudo da fé? Gente, a fé é o escudo. Mas lembre-se que fé não é o conceito contemporâneo de fé, porque as pessoas hoje dizem que o importante é crer em alguma coisa. Mas a Escritura diz que fé é outra coisa. A Escritura diz lá em Hebreus 11 que a fé é a certeza acerca de fatos que não se veem. É a plena convicção de coisas que ainda não aconteceram, mas que nós sabemos ser a verdade, porque foi Deus que disse. Então não é fé na fé, e nem pensamento positivo, e nem fé naquilo que te convém. É fé naquilo que Deus está falando. Por isso que na hora que a gente vai pregar, é muito mais seguro que a gente pregue apenas aquilo que a palavra diz. Porque se eu disser alguma coisa que vai além do que a palavra, aí você vai ter que ter fé em mim. E sabe o que vai acontecer? Você vai se decepcionar. Agora, se eu pregar aquilo que a palavra diz, quem é fiador de cada uma dessas palavras é o próprio Deus. E nós cremos que Deus não erra, que Deus não falha, que Deus não demora mais do que aquilo que Ele considera conveniente, porque muitas vezes a gente está no desespero e Deus está assim, não, espera mais um pouquinho, não chegou a hora ainda. Né? Deus não errou com nenhum de nós. Então, meus irmãos, fé é a confiança naquilo que Deus está dizendo, tá? E o mais legal é que ainda no 16 diz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha que legal, gente. Então, o inferno está lá organizado, conspirando contra a gente, e ele vai atacar flechas em nós, mas não é qualquer tipo de flecha. São flechas inflamadas, o negócio está pegando fogo mesmo. E aí, como que a gente faz para resolver esse problema? As 7 sextas-feiras? A oferta especial? Não. Nós cremos naquilo que a palavra de Deus está dizendo. Por isso que a pregação, meus irmãos, tem um papel tão importante na vida da igreja. É óbvio que tudo prega, ou pelo menos deveria. O louvor prega, por isso que a gente é chato às vezes com as músicas que nós cantamos. O nosso tempo de café da manhã, no culto da manhã aqui, é um tempo de pregação, nós estamos ministrando na vida uns dos outros. Mas deveria ser todo o tempo, quando a gente junta também os grupos de amigos, né, na casa uns dos outros, nós estamos também lá pregando, ministrando virtude na vida uns dos outros, ou nós estamos fazendo igual eu falei aqui, juntando pelos nossos pecados? Isso é uma avaliação que a gente tem que fazer, porque tudo na vida da igreja tem que pregar. O que vai fazer a diferença mesmo na nossa jornada é a plena confiança, fé, naquilo que Deus disse. E a única maneira de você crer naquilo que Deus disse é se você conhecer o que Deus disse. Então não adianta, não dá para você viver pelo meu conhecimento da Bíblia. Porque o meu conhecimento, você fala assim, não, na hora do problema eu ligo para o Ari.
Para, gente. Não é assim que funciona. Então, aquilo que Deus quer trabalhar na sua vida vai te ajudar e vai me ajudar. Porque, às vezes, a porção de fé que Deus te deu pode parecer para você insignificante, mas pode ser a solução para a minha vida. Então, eu espero que no dia do seu problema, do mesmo jeito que você me liga, eu também possa te ligar. E como nós desenvolvemos essa jornada de fé, o escudo está firme, aguentando os dardos, entendeu? Você não apenas use para a sua própria defesa, mas para ajudar o irmão do lado. Esse é o propósito. Muito legal isso, né? Verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então vamos lá, gente. O capacete da salvação. É muito interessante essa questão da figura do capacete. A salvação está colocada exatamente na cabeça. E é muito curioso esse exemplo de uma maneira prática, porque a gente acabou de vir no capítulo 5 do próprio apóstolo Paulo falando sobre a figura de cabeça, sobre como o homem deveria assumir o seu papel como cabeça, e a gente esmiuçou isso, mostrando que não é o conceito deturpado que a galera tem, que acaba virando uma relação machista, não é essa a ideia. Da mesma maneira, nós falamos sobre como Cristo é o cabeça da igreja, sobre como a igreja precisa estar conectada naquilo que é essa mente de Cristo. E agora aqui, nós vemos novamente uma referência à cabeça. E a cabeça é exatamente a salvação que a preserva. Então, meus irmãos, vou falar uma parada para vocês assim, que às vezes dói, sabe? Se nós não estamos trilhando uma jornada de empenho mesmo em desenvolver a nossa salvação, não é apenas crer que Cristo fez tudo, porque se Ele fez por você ou por mim, Ele já resolveu o problema, mas o desenvolvimento diz respeito ao como nós usamos essa salvação que já foi provida por Deus, como parte da armadura que Ele nos proveu agora, para que a gente possa enfrentar a jornada sem ter medo de qualquer coisa que poderia ferir o nosso entendimento, poderia ferir a nossa cabeça, poderia ferir a nossa razão, poderia ferir o nosso bom senso. Então a salvação não é apenas para ser recebida de graça, porque é de graça. A salvação também é, uma vez que você crê que recebeu, pelo sacrifício de Cristo Jesus, você agora a tome e a desenvolva. A desenvolva. Ou seja, chegue diante de Deus melhor do que no primeiro dia, quando Ele te chamou para a salvação. Ainda é pouco se for comparar você com Jesus, mas não seja um servo inútil e folgado, dizendo assim, já que Deus vai resolver tudo mesmo. Aquele exemplo que eu já usei em outras vezes, né? Já que Deus já pagou a conta da cantina, vê mais 2 coxinhas aí. Não seja essa pessoa folgada. Faça a sua parte aí, tá? O que mais? O que fala aqui, né? E a espada, no verso 17, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus é uma espada penetrante. E o curioso do uso da espada aqui é que pela primeira vez nessa armadura, nós estamos falando de uma ferramenta que não tem o papel apenas de defesa. Porque todas as outras coisas são para você não ser acertado ou ser ferido demasiadamente com relação a qualquer ataque do inimigo. Mas a espada, se ela ajuda a defender, ela também serve para atacar. Só que lembre que a nossa luta não é contra carne e sangue, então nós não estamos atacando gente, mas nós estamos literalmente guerreando nas regiões celestiais quando nós estamos com essa espada. Por isso que os crentes antigos, né, quando eu me converti era muito engraçado, chegava na igreja sem Bíblia, não tinha Bíblia em celular, porque não tinha celular, né? E aí o que acontecia? Você chegava sem Bíblia, aí os irmãos já viravam e falavam assim, ô varão, cadê a espada, velho? Como é que você vem para o culto e não traz a espada, né? E aí eu ria daquilo tudo, e para não aguentar os crentes me enchendo o saco, comecei a carregar a Bíblia no sovaco também. Dali para eu ler demorou um tempo, né? Mas eu entendi a ideia. Meus irmãos, não adianta a gente ficar nessa discussão, viu? Se a Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus quando a gente está falando do livro, tá? Nós já até falamos sobre isso em outra ocasião. O que interessa dessas palavras é se elas encontrarem lugar na sua vida.
Então essa espada tem que ser parte da roupa que você veste. Não tem como. E ela é uma ferramenta de ataque. O interessante, quando nós pensamos na palavra, é que existem duas palavras no grego que têm várias citações com relação ao uso da palavra. Uma delas é a palavra rema, e eu não gosto como os crentes geralmente usam ela, que eu já vi muita gente dizendo que a palavra rema é aquela que você declara, e aí Deus parece que fica refém daquilo que você quer. Isso é bobagem. Não adianta você ficar fazendo mandinga aí, porque Deus não tem compromisso com a sua vontade, só tem compromisso com a vontade dele. Mas entenda uma coisa, a palavra rema, ela é a palavra de pronunciamento, ela é a palavra proferida. E outra palavra que a gente tem no grego, que se refere também à palavra de Deus, é a logos. E logos significa conceito, ideia. Quando a gente está falando agora da palavra de Deus como espada, nós estamos falando de uma ferramenta tão poderosa que ela tem o poder de agir naquilo que nós pronunciamos, mas também no campo das ideias. É uma ferramenta extraordinária. É o que há de mais poderoso provido para nós aí, tá? Vamos lá, verso 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. A gente já falou sobre isso em outras ocasiões, meus irmãos, orando em todo tempo. Não adianta ler Bíblia se não ora. Não adianta dizer que é de Deus se você não está conectado em Deus em todo tempo. Eu falei sobre isso esses dias online, acho que no Descrentes, alguma coisa do tipo, que tem uma galera que quando chega à noite fala assim, não, agora eu vou orar. Aí o cara ora deitado na cama, e ele começa a oração e dorme, porque você está cansado. E você tem tanta coisa para falar com Deus, que já embola o pensamento e dorme ali mesmo. Então a oração nunca termina, nunca chega no amém. Agora pensa numa coisa, se você estiver conectado em Deus, ou seja, se você ora em todo o tempo, com oração e súplica no Espírito, o que isso significa? Em todo o tempo, você está meditando na palavra. Então eu estou conversando com alguém, e no meu espírito eu estou orando, através da ação do Espírito Santo. Eu estou virando e dizendo assim, Deus, eu quero dar uma resposta para o irmão, mas eu não quero dar uma resposta minha, eu quero dar uma resposta sua. E eu estou orando aqui mentalmente. Ou eu estou no trabalho e pensando, e orando pelo meu trabalho, orando pela situação, ou pela negociação, ou pela minha família, ou pelos irmãos. Aí sabe o que acontece? Na hora que você chegar à noite, se você estiver conectado em Deus durante todo o dia, na hora que você chegar à noite para dormir, você literalmente vai deitar na cama e falar assim, obrigado Senhor, pelo dia extraordinário que nós tivemos juntos, uma boa noite para o Senhor, embora o Senhor não dorme, e tchau, fui. Nos vemos amanhã, e se eu morrer presencialmente, tá? E dorme, velho, sem crise de consciência. Quem dera todos nós fizéssemos isso, tá? E ainda no 18, com toda perseverança e súplica por todos os santos. É para perseverar, meus irmãos. Ah, mas a minha oração Deus não está atendendo. Você não está dizendo que Deus não vai atender a oração ruim? Sim, não vai mesmo. Mas se você não insistir em oração, como é que você vai descobrir que ela é ruim? Insista. A gente vai aprendendo no processo. Quem vai mudar é sempre a gente, não Deus. Tá? Agora, é para perseverar. E tenha certeza de uma coisa, tudo aquilo que você não persevera, é porque você, na verdade, não deseja realmente. Então, eu já vi muita gente que fala assim, não, eu queria, sei lá, a salvação do meu irmão. E aí você pergunta, mas você ora? Não, eu orei uma vez. Falei, mano, na boa, velho. Na boa. Se alguém botasse o 3/8 na cabeça do seu irmão, você orava chorando sangue. Agora, só porque você não sabe quanto tempo ele tem, você está folgando. Então, se você realmente deseja, ore. Deus vai salvar meu irmão? Não sei. Isso compete a Deus. Mas é para insistir sim, tá? E súplica por todos os santos. Meus irmãos, não é para orar só por você, é para orar por nós. Verso 19, e aí Paulo encerra de uma maneira maravilhosa, ele diz, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. O mistério do Evangelho é o que nós falamos aqui no capítulo 5, ali nos últimos versículos, né? Sobre como
o homem sendo o cabeça da família, é uma figura de como Cristo é o cabeça da igreja. Ninguém havia dito isso até então. E Paulo aqui agora está dizendo que ele compreende que esse foi o chamado de Deus para ele, de trazer esta revelação à igreja, mas ele precisa da ajuda de Deus para fazer notório, para fazer conhecido este mistério de entendimento. Verso 20, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, qual é a situação de Paulo aqui, meus irmãos? Preso. E não é umas cadeias maneiras, igual a gente tem hoje. Gente, nós fizemos trabalho em cadeia há muitos anos. A cadeia é um inferno. As pessoas lá são tratadas igual bicho, por isso que elas viram bicho. E eu não sou de passar a mão na cabeça de bandido não, viu gente? Mas a cadeia desumaniza a pessoa. A cadeia que Paulo estava é 1000 vezes pior do que os presídios que a gente tem aqui no Brasil. Nem gente se é considerado. E, no entanto, nós não estamos vendo em todas as cartas, toda a carta de Paulo aqui aos Efésios, uma choradeira sobre a alimentação ser ruim, sobre as visitas serem quase nenhuma, e sobre as condições de passar frio, fome, ser sujo, doença e por aí vai. Muito pelo contrário, o que ele diz é, eu sou embaixador, olha só, eu tenho um papel no reino de Deus, em cadeias. Porque eu falo dele livremente, estando preso. Que consciência, né, irmãos? Quem dera a gente entendesse isso. E verso 21, ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Então Paulo encerra a carta, e é muito legal essa questão pessoal, porque a gente falou sobre isso no começo. A carta aos Efésios não foi escrita para nós num primeiro estágio. Ela foi escrita para os irmãos da cidade de Éfeso. E é por isso que ele termina falando de coisas de natureza pessoal. Então ela é palavra de Deus para nós? Sim, não estamos dizendo que não. Mas ela tem um destinatário. E aqui ele põe até o nome do irmão, ele está dizendo o Tíquico, que está aqui comigo, entendeu? Mas não está preso, está me acompanhando aqui. Ele que está levando a carta para vocês. Estou mandando ele junto, para além de vocês lerem, vocês poderem fazer as perguntas para eles, tá? Verso 23 e 24, encerrando, paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Na minha versão está diferente da do Narlo, ele leu amor, na minha Bíblia está paz seja com os irmãos e caridade com fé. Já falei sobre isso em outras circunstâncias. Porque em algumas Bíblias a tradução está caridade. O conceito de caridade contemporâneo é um conceito deturpado. Caridade, na sua essência, é o amor que dá de si mesmo. Tá? Então, amor não é uma tradução ruim, caridade não é uma tradução ruim, mas é duro você traduzir isso assim com todo o sentimento que isso traz. Então, não é só assim, eu te amo, e muito menos eu te dou condições. É mais do que isso. É o dar de si mesmo, é um amor extraordinário. E verso 24, a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Então ele diz aí, graça, sobre quem? Sobre a igreja. Mas mesmo assim, que apesar de eu estar escrevendo para toda a igreja, entendeu? Eu ainda estou encomendando muito bem essa graça para aqueles que amam a Cristo Jesus em sinceridade. Então eu espero, meus irmãos, que todas essas palavras encontrem lugar no nosso coração, de modo que nós sejamos esses que estão vivendo em sinceridade diante de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, mais uma vez nos colocamos na sua presença, agradecendo por tudo isso que nós tivemos a oportunidade de refletir nessas últimas semanas e meses, em cima da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que essas palavras encontrem lugar no nosso coração. Que nós possamos tomar das ferramentas que o Teu Filho Jesus já nos proporcionou. E possamos, Senhor Deus, assumir o nosso papel nesta guerra, que é espiritual, para que a vitória que o Seu Filho conquistou na cruz se torne também uma realidade na nossa própria vida. Em nome de Jesus, amém.